Ação. Então, segunda parte da aula do dia 10 de novembro de 2020. Então, vamos agradecer mais uma vez ao professor Stélio, né, pela belíssima exposição. E eu não sei se você queria continuar ou a gente já pode abrir. Vocês que mandam. Porque eu Eu queria tenho. queria estar falando com a Karen, fazer uma emendar um pouquinho com essa questão fundamental que você colocou, né, da imanência e transcendência, com o capítulo 5 e 6 de Gaia, porque, bom, você já falou, né, tal, mas é super interessante, quer dizer, com o Latour pegando aquela oposição, né, dos modernos com o candomblé, por exemplo, né? Quer dizer, no candomblé você tem essa ideia de que você faz o santo. Quer dizer, você junta transcendência e imanência. Né? Uma coisa que parece ser transcendente, que é um santo, ele é feito. Né? Então, na verdade, bom, a gente seria super interessante se a gente tivesse tempo para a etnografia do candomblé, né? Mas justamente é isso, né? Uma coisa que é uma divindade que nos escapa, ela também está na ordem do feito. Né? Você precisa alimentar aquele santo, você precisa criar uma relação com ele. Portanto, ele está na ordem da imanência. Ele é o seu Ogum. Né? Tem uma grande discussão disso nos estudos sobre candomblé. Né? Então, é uma coisa interessante. Ao passo que os modernos têm essa bifurcação, quer dizer, como se as duas coisas fossem contraditórias, né? Mas ao mesmo tempo elas operam sempre juntas. Você faz os fatos, mas esses fatos são transcendentes no sentido de que eles sempre nos escapam, né? Então o fato é o fato, né? Eu disse, quer dizer, quem é você para me dizer que não existe o fermento lático, que não existe o vírus? Né? No entanto, aquilo lá teve que ser feito aparecer por uma série de experimentos, né? Só que o que os modernos vão fazer, eles separam isso radicalmente, não juntam, como no caso do candomblé. Isso tem a Juntam ver, na prática, né? Juntam na juntam prática. na prática, mas separam Na nos termos concepção, oficiais. Né? purificam. Eles fazem na prática uma mistura furiosa, né? Pelo menos na prática científica, segundo o argumento do Latour, porque estão garantidos com a purificação. Ou seja, Sim, essas forças não vão escapar do controle. sim. Pode fazer o que você quiser. Uhum. Isso tem a ver com o que ele vai falar na quinta conferência, na página 268, com o que seria uma natureza epistemológica e uma natureza antropológica. Né? Então, você tem uma natureza epistemológica que está baseada na ideia de lei de natureza. Né? Tem um cosmograma, que é como ele vai chamar, né? Que é sem a natureza exterior, é unificada, desanimada e é indiscutível. Ao passo que a natureza antropológica, né, ela não é redutível a leis e ela é do ponto de vista do interior, do múltiplo, do animado e do controverso. Né? Ela Então, isso é interessante. E só que a natureza epistemológica, como a natureza aparece para que ele vai chamar de todo mundo, é a versão oficial. Ao passo que os próprios cientistas têm uma experiência com a natureza antropológica. Né? Se uma é fora do solo, portanto transcendente, a outra é vinculada às redes dos cientistas, portanto imanente. Né? Então, acho que esses quadrinhos são interessantes, né? Que eles estão sempre brincando com essa questão da transcendência e imanência. Agora, se a gente vê, por exemplo, na página 274, que ele vai mostrar que que o que ele chamou de uma natureza epistemológica, que convoca o povo da natureza, é diretamente comparável a uma religião, que a gente poderia chamar
de contra-religião, com o Assmann, né? Que, na verdade, ele está colocando no mesmo plano, quer dizer, comparável, as leis da natureza e a ideia de um Deus ordenador. Né? De novo, você tem uma exterioridade, uma unificação. Agora, se a natureza é desanimada, o Deus ordenador é super animado. Né? E ambos são indiscutíveis. Tá? Se a natureza está fora do solo, o Deus ordenador está em outro mundo. Né? E aqui a gente tem uma ruptura radical e o sentido mesmo de uma transcendência. Que eu acho que é isso que vai definir o que o Latour vai chamar no capítulo 6 depois como uma contra-religião. Né? Enfim. E aí ele vai mostrar, só para ficar nesses quadrinhos, que eu acho que eles são instrutivos, na página 282 ele vai mostrar para uma natureza, da mesma maneira que uma natureza epistemológica se opõe a uma natureza antropológica, você tem uma contra-religião, né, digamos assim, transcendente, que se opõe a uma contra-religião, que ele fala contra-religião 2, que seria, se a gente fosse pensar em termos de religião monoteísta, seria do tipo catolicismo oficial e catolicismo popular, né? Que ele vai falar, se o Deus ordenador dessa primeira contra-religião é de um outro mundo, o Deus de um catolicismo popular, que é uma contra-religião, mas que faz emergir no seu próprio seio a imanência, é um Deus encarnado. Ele fala o Deus dos fins, ou fins de Deus, né? Que é muito dele, não entra muito nessa discussão, mas é muito interessante. E aí, o último quadro, da página 286, ele vai opor o que seria essa natureza epistemológica, essa contra-religião oficial, o que ele vai chamar de uma religião natural, então juntando a ideia de natureza com a ideia de Deus, ele vai propor um movimento de terrestrialização, onde essa natureza 2, né, que seria a natureza antropológica, ela vai se encontrar com a contra-religião 2, que é o que eu estou chamando de uma contra-religião popular, né, não é o termo que ele usa, né, que é de trazer de volta para a Terra, trazer de volta essa imanência, mas não, e aí que ele vai falar, mas não de uma maneira bifurcada, mas assumidamente, né? Eu lembro de uma coisa que a Marisol de la Cadena, né, que é uma antropóloga que trabalha nos Andes, vai falar no o antropoceno. O problema do antropoceno é quando o antropoceno passa a ser visto, né? Ela brinca com o termo antropocene, né? Que é quando aquilo que estava colocado debaixo do tapete passa a vir para a cena, né? Que é justamente essa natureza antropológica e essa contra-religião, que já não é mais contra-religião, né? Onde você tem a imanência. Mas tudo isso, quando ele chega no capítulo 6, eu vou tentar ser bem sucinto para não perder o debate, mas é que eu estou visitado por essa discussão. Ele vai entrar na discussão dessa teologia política, né? E vai nos obrigar a pensar relacionalmente a relação entre a ciência, a religião e a política, né? E aí ele começa o capítulo com Hobbes, para falar do Leviatã, né? Como esse, essa figura da transcendência também, que a gente já viu aparecendo na natureza e já viu aparecendo na ideia de um Deus todo-poderoso, né?
E ele vai mostrar como que esse século XVI, onde você tem Descartes, Hobbes, Galileu, né? Todos esses, você tem, né, que é uma coisa que eu já tinha falado, ao mesmo tempo é o século da razão, o século do contrato e da consolidação do Estado-nação, e também o século das guerras de religião, né? E ele vai falar, e aí é onde a gente vê emergir uma ideia de certeza absoluta, né? Onde a experimentação perde o lugar. O que ele está chamando de natureza antropológica só vai poder ficar debaixo do tapete mesmo, né? Então você tem um momento de transcendência radical ali, né? Ele vai falar que é também um momento, né, da contra-reforma e da reforma. Mas, num determinado momento, ele vai falar, né, quer dizer, vai falar assim, o problema é sempre relacionar transcendência e imanência. A partir desse momento, dessa grande transcendência, a imanência vai para debaixo do tapete. A não ser quando acontece um processo, mas que não é de liberação da imanência, que é o que ele chama de imanentização, a partir do Wegelin, né? Que é esse autor que, que, dá, que batiza o conceito, né, de imanentização. E a ideia de imanentização, segundo Wegelin, ela vem dos milenarismos do fim da Idade Média. E aí ele vai falar de um personagem, que é o Joaquim de Fiore, né, que vai que tem uma doutrina milenarista que vai falar de um tempo. Aí é uma coisa super difícil, se a gente começar a falar disso, a gente vai até as 4 horas da manhã, mas que é uma ideia de que o tempo, quer dizer, resumindo, né, o paraíso não é simplesmente algo que se espera num pós-morte, num outro mundo, mas é possível realizar esse paraíso na Terra, que seria o tempo do Espírito Santo, algo assim. E o Latour vai tentar trazer isso, junto com esse autor, o Wegelin, para uma ideia para a ciência e para a política, né? Ele vai mostrar como que a própria ciência ela traz a transcendência para o nosso mundo, né? Através de uma imanentização. Aí ele vai, por exemplo, falar de um conceito do conceito de matéria e mesmo de natureza, né? Aquilo que está ali. Não se trata de uma imanência, mas se trata de uma maneira transcendente da gente se relacionar com isso, né? Ele fala, a matéria como imanentização não é a mesma coisa do que a materialidade, né? Porque a gente que é o fato, né? Que o Stélio estava mostrando. O fato é uma imanentização, porque você esquece que ele é feito, então ele se torna a realização no aqui de uma realidade transcendente. É difícil, né? Mas isso é muito interessante, porque ele vai falar, na verdade, e totalmente em continuação com uma pequena reflexão dos deuses fatish. Porque o que ele vai falar? A gente não se livra tão fácil do problema da religião, né? Do problema da transcendência, das coisas que nos escapam, e que, portanto, a ciência e a política que emergem a partir do século XVI estão lidando com essas operações de imanentização, que é uma forma de você aprisionar a imanência, né? Então eu não me relaciono mais com o mundo, eu transformo o que seria o mundo, ou seja, a natureza, em imanentização.
E aí eu acho que é no Onde Aterrar que ele vai falar muito dessa distinção entre natureza e mundo, né? A natureza é aquilo que é dado, que são as leis. O mundo é aquilo que você faz junto, que você compõe, né? Então estamos presos numa religião que não deixa de ser. E aí o problema vai ser, se a natureza convocou esses povos modernos e humanos, trata-se agora de fazer com que Gaia convoque um outro povo, que é o povo de Gaia, o povo dos terranos. Mas essa convocação, ele recupera o sentido de religião dado pelo Asman, que não é uma contra-religião, mas é uma religião capaz de produzir conexões entre diferentes. É uma religião que não opera mais com a ideia de uma certeza absoluta, mas que trabalha na composição e com o que ele vai chamar de listas abertas de existentes, né? Portanto, recoloca esse trânsito entre transcendência e imanência, liberando a imanência, né? Eu acho que não sei se eu só confundi, mas é que eu acho muito interessante essa maneira como ele trabalha em sintonia com a política, com a religião e com a ciência. E isso vai reverberar no como se orientar do outro livro, né? Bom, Posso complementar com uma coisa, só bem rapidinho? Dá para me escutar? Dá sim. Não, porque eu acho essa sexta conferência, ela é muito, enfim, é muito difícil por conta dessas referências todas aos autores, enfim, fala do Voegelin, volta no Asman, tem uma série de referências teológicas, então, assim, é difícil refazer todo o percurso da análise, mas eu acho que uma coisa interessante que importante para a nossa discussão, por que ele por que ele levanta essa questão da origem religiosa da crise ecológica, né? Qual que é a relevância, qual que é a pertinência de juntar uma coisa que aparentemente diz respeito à ciência e à política, qual que é o sentido, né, de trazer a baila dentro desse debate, digamos assim, uma origem religiosa, né, ou contra-religiosa, né, para falar com Asman, dessa falta de sensibilidade, né? Acho que essa questão dos climatocéticos, como ele fala, ou dessa falta de sensibilidade, da impassividade diante das mutações climáticas, isso não encontra um sentido nos termos do Latour, sem que a gente volte a essa questão, sem que a gente volte à questão da origem religiosa, e não qualquer religiosidade. Não se trata de falar de um cristianismo, mas de precisar, como o Renato bem falou, nesse século XVII, né? Ele chama a atenção desse ano, 1610. Quão relevante relevante porque, né, se remete ao momento da colonização, ele até faz referência a esse impacto da colonização com o extermínio dos povos nas Américas, mas também faz referência a essa data, como ele fala, né, da morte do rei Henrique, e
e desse marco, né, como ele fala, entre dois períodos, uma nova forma de certeza absoluta e o pluralismo, e de um ceticismo, quer dizer, diante dos horrores da guerra, não se quer mais escutar falar da abertura de espírito, de relativismo, de experimentação e de tolerância. Então, é justamente a passagem desse regime de pluralismo para um regime de certeza absoluta. E aí, a questão toda é como que a gente volta a um regime de pluralismo, né? Sem que isso implique numa nova guerra de religião, enfim, sem que isso implique nos horrores de uma guerra, né? É o problema do Hobbes, né? Exatamente, sem que isso reponha uma transcendência, um Leviatã, né? Acho que é muito pertinente o modo como ele coloca isso, né? De pensar também isso associado a uma questão de historicidade. É super complicada essa discussão sobre o apocalipse, mas tem uma ideia de um apocalipse profilático, né? Como que você pensa, então, não o fim do tempo, mas como é que é? Ele fala de tempos do fim e o fim do tempo. Não é o fim do regime de historicidade, né? Mas de pensar de um tempo dos fins, que é outra coisa completamente diferente, né? Então, o que seria esse apocalipse, né, pensado nesse sentido de profilático quase como, profilático no sentido de medicina, de fármaco, né, entre aquilo que se move entre linha de vida e linha de morte. Como que seria isso? E eu acho que trazer essa discussão para o que ele fala, né, no debate político do antropoceno, e atualizar isso para o contexto brasileiro, para mim é totalmente atual, porque, né, se a gente pensa a importância dessa relação, dessa imbricação entre igrejas evangélicas, né, negacionismo, crise ecológica, relação com bancada do agronegócio, acho que isso forma um caldo que, para a gente, faz todo sentido. Acho que a gente pode colocar isso também para o debate, né? Assim, eu não vou me estender muito, mas só porque, assim, eu queria voltar só num pequeno trecho, porque eu acho que... É uma coisa só interessante, que eu pensei que você acabou de falar, da coisa dos evangélicos, né? Quer dizer, como que eles estão dentro desse pacote, né? Uhum. Que seria essa modernidade desesperada, que é o fundamentalismo, né? Que é uma imanentização a qualquer custo. E a coisa do fim do mundo, né? Quer dizer, a imanentização dessa transcendência como um fim do mundo que já teria efetivamente acontecido. Quer dizer, tem um fim do mundo que aconteceu e as pessoas se orientariam para além de um fim do mundo. Então, como tornar sensíveis, né, as pessoas que não são, digamos assim, alcançáveis por um fim do mundo, né? Isso, como se elas estivessem fora, né, impassíveis a essas turbulências de Gaia, né? Eu vou ler só um pequeno trecho, porque eu acho que resume essa posição de uma forma muito, assim, completa. Ele diz, eu não lembro o trecho, enfim, desculpa, porque eu estava vendo no PDF, olha, eu vou ler. A questão é por que os climatocéticos permanecem impassíveis, né? E, de fato, diz o autor, agora eu estou citando, não está escrito em nenhum lugar que o apocalipse possa ser seguido por outro. Daí, essa certeza inextirpável, essa calma total, essa frieza impassível daqueles que, no entanto, leem todos os dias o anúncio de diversas catástrofes. Eles parecem ter o direito a esta terra que lhes foi prometida. Aí ele usa a expressão, they feel entitled, né? Tem a posse, a propriedade disso, né? Mas essa terra nada tem de terrestre, pois o que é negado precisamente é que ela tem uma história, uma historicidade, uma retroalimentação, capacidades, enfim, potências de agir, né? É uma terra estável, né? Estabilidade. Tudo treme, mas eles não. Não o solo sobre o qual estão seus pés. O quadro em que a história se desenrola é forçosamente estável. O fim do mundo é apenas uma ideia. Como eles conseguem acreditar nessa estabilidade no mesmo momento em que tudo está vibrando sob seus pés? Né? Questão do negacionismo. Como que essas pessoas conseguem permanecer impassíveis? É porque essa aparente estabilidade é imposta
a materialidade por uma ideia de matéria tomada de empréstimo do mundo do alto, que eles confundiram com o de baixo. E é aqui que encontramos esse amálgama surpreendente entre a ideia contra-religiosa da modernidade e a ideia igualmente contra-religiosa que a ciência herdou, né? Contra a religião da modernidade da ciência. A matéria é a materialidade mais, aí ele abre um parênteses, quero dizer menos, exclamação, a imanentização. É uma fórmula, fecha a citação, né? É uma fórmula um pouco hermética, mas eu acho que é exatamente isso. A matéria é a materialidade mais a imanentização. Então, não confunde matéria e materialidade, né? E esses regimes de contra-religião, eu acho que ele faz uma resume aqui um pouco qual que é esse caldo meio paradoxal no qual a gente se move hoje, né? A gente não se relaciona mais com as coisas, né? As coisas se tornaram uma imanentização. É muito doido. Se a gente estivesse numa Matrix mesmo, né? É isso que eu ia falar. É como se o real não fosse o real, né? Ele é o divino imanentizado. Aí dá para negar o real, já que o real não é real. Ah, sim. Exato. Enfim, gente, era só essa passagem que eu queria ler, porque eu acho que, né, assim, resume um pouco essa discussão super complexa que ele faz na conferência 6. Será que a gente abre? Vamos, né? Stélio. Abre para as pessoas falarem. Gente. Eu tenho uma dúvida. Posso começar? Claro. Tá dando para ouvir bem? Porque a minha internet tá meio ruim. Tá. A minha dúvida é sobre a transcendência e imanência. Primeiro, tipo, no Investigação sobre os Modos de Existência, do Latour, ele fala sobre o artista que faz a obra ao mesmo tempo que a obra faz o artista. Pelo que o Stélio falou, eu entendi que o imanente seria o artista fazendo a arte e a transcendência seria o efeito que a arte faz sobre o artista. Essa é a primeira dúvida barra... É isso mesmo, na minha opinião. É isso mesmo. E outra coisa que eu não entendi é qual a diferença de imanentização e transcendentalização. Porque quando você fala que o real é um divino imanentizado, quer dizer que ele é transcendente. Então, qual a diferença entre imanentizar e transcendência? Porque o Renato falou, acho que também, que o fato é uma imanentização. Mas o fato, ele é transcendente também. Então, eu não entendi a diferença entre essas duas coisas. Então, quer ver? Se a gente pegar uma coisa que é o seguinte, pegar coisa religiosa, né? O paraíso é uma realidade inatingível, nos transcende, né? No máximo, a gente pode ser uma realidade pós-morte. Outra coisa é você dizer que esse paraíso pode se concretizar na Terra, né? Você pode trazer. E aí ele vem para a ordem da imanência, mas ele é uma imanentização de uma coisa que era inatingível. Sei lá, né, porque toda religião trabalha, por mais transcendente que ela seja, ela trabalha com imanências, né? O catolicismo, por exemplo, é cheio de coisas, né? O santo, acho que o Stélio deu exemplo, né? O Santo Antônio, que vai produzir o seu casamento, né? Ele vai fazer coisas. Você fazer o Santo Antônio fazer coisas é da ordem da imanência, né? Diferente de Deus, o Pai, né? Que é totalmente distante da gente. Agora, outra coisa é uma coisa é o santo, né? Que você vai manipular lá, né? Que está ali. Outra coisa é todo esse pacote de transcendência vir para a Terra, né? Aquilo que te escapa, ao mesmo tempo está aqui, né? Então a volta do Messias, né? Isso é uma espécie de
imanentização, né? O que era transcendente inesperadamente passa a fazer parte da sua vida. Então é como aí essa coisa que o Latour vai falar, nós modernos, a gente já está vivendo depois do apocalipse, né? Esse mundo, o fato que é o que nos escapa, ele ao mesmo tempo está aqui entre nós. É difícil, eu acho que é um conceito difícil, mas é interessante, né? Eu posso complementar com uma coisa? Porque eu acho que também no final dessa conferência, né, nesse jogo todo entre transcendente, imanente, imanentização, transcendentalização, ele chega à ideia de que precisa, para avançar, ele coloca assim, né, é necessário estabelecer um novo contraste entre, por um lado, os termos religioso e secular e, por outro, o termo terrestre. Aí, a compreensão do terrestre, eu acho que abre uma margem para entender essa discussão em outros termos. O que ele entende por terrestre? Aí eu vou voltar no texto, aqui eu não lembro se é a página, gente, desculpa, é no final. Terrestre pode ser terreno também, né? Eu acho que nessa conferência ele não fala de terrano, mas ele... Assim, é esse sentido de terrano, embora no texto eu acho que ele não fala terrano. Nessa tradução ele não usa terreno, usa? Não, em português não. Porque é uma tradução que eu acho que o Eduardo Viveiros faz por um termo em inglês que o Latour usou, mas que eu acho melhor que terrestre, mas enfim, só parênteses. Porque terrestre, né, eu concordo, terrano faz mais sentido pro que ele está colocando aqui. Enfim, pensando então uma alternativa da tradução de terrestre para terrano. Aí assim, né, o terrestre é a imanência liberada da imanentização. Então, isso que o Renato estava falando, né, esse processo de transformar em imanente uma coisa que transcende, né? O terrestre se liberaria disso. Se conseguíssemos, poderíamos acabar com o religioso, mas não no sentido de secularizar a existência. Aí vem a parte interessante, né? Pelo contrário, é mais uma questão de reativar o que pode haver de ativo e de fecundo no antigo tema da contra-religião, a incerteza sobre os fins. O terrestre não é nem o profano, nem o arcaico, nem o pagão, nem o material, nem o secular. É apenas o que ainda está diante de nós, como uma terra efetivamente nova. Mas não no sentido de que seria um espaço geográfico a ser descoberto e medido, e sim no de uma renovação da mesma velha terra, novamente desconhecida, para ser composta. Eu acho que é uma forma super bonita dele mostrar, né, essa redescoberta, não descoberta no sentido grandiloquente, mas de fato encontrar com algo que não que é aberto também à especulação e à composição, né, a qual também a gente é suscetível. Eu acho que essa formulação é super bonita. Exato. A imanientização é o absoluto, é Deus que vem. Porque nisso implica um sentido de sensibilidade, de responsabilidade também, né? Voltar a ser responsável e deixar de ser impassível também a essa Gaia responsiva, né? Enfim, não sei se ajudou a entender a discussão, que já é bastante confusa em si, mas eu acho que dá um sentido para a continuidade do debate. Mais questões, gente? Dúvidas? Eu tenho uma dúvida, posso falar? Claro. Mariana? Isso. Eu fiquei com uma dúvida no Onde Aterrar. Eu li só até o 10, então eu não sei se ele vai desenvolver isso ao longo do livro, mas o posicionamento do Latour em relação aos movimentos ecológicos, porque me pareceu, né, uma impressão pessoal mesmo de leitura, que tem, de fato, esse reconhecimento de que é um movimento que coloca no nosso horizonte de pensamento coisas que não saem mais desse horizonte, nem que seja mesmo até para negá-lo
mas a questão está posta, né? Eles conseguiram colocar coisas nesses horizontes, né? Nos nossos horizontes modernos e dos problemas que a gente veio a ter, eles colocam isso, não tem como desver isso, mas ao mesmo tempo tem esse reconhecimento de uma impotência desse movimento. E assim, eu tive uma impressão que parecia que a impotência do movimento ecológico era muito relacionada à nossa divisão direita-esquerda, que não soube, digamos, assimilar o que eles estavam tentando propor. E eu não sei se tem alguma coisa que, na verdade, vá mais a fundo nos efeitos e nas estratégias do próprio movimento ecológico, porque eu tive uma impressão, assim, de que esse terceiro lugar também é problemático, né? Porque a gente nunca sabe o que vai ser um terceiro lugar de uma triangulação ou um terceiro lugar de uma síntese entre os dois, né? Fazer uma síntese entre direita e esquerda. E não sei, me parece que o movimento ecológico também tem suas categorias que ele não abriu mão e ele também tem uma postura ativa no seu próprio fracasso, só que me incomodou um pouco, pelo menos até o capítulo 10, de parecer que isso é uma incompreensão dos outros que estão nessa cisão direita-esquerda, e não de se debruçar um pouco mais sobre as estratégias e os efeitos desse movimento ecológico. Assim, gostaria de saber como vocês enxergam isso, porque, enfim, acho que é isso, né? Também tem um lugar que, pelo menos aqui no Brasil, alguns setores desse movimento ecológico também se colocou num lugar de tentar ser o melhor dos dois mundos, assim, ou melhor da direita ou melhor da esquerda, e não bancar nenhuma das coisas. Isso foi produzindo efeitos muito complicados, né? Que foi uma não adesão mesmo, foi uma não adesão e uma não capacidade, acho, de povoar nossas imagens de pensamento compondo com o que eles estavam propondo. Então, não sei, assim, essa foi uma impressão que me incomodou. E aí eu queria saber se ao longo do livro, enfim, ou em outros autores, em outras discussões, isso vai ser mais trabalhado. Bem, Posso complementar a pergunta da Mariana? Queria perguntar também, enfim, compartilhar uma dúvida da leitura, porque quando a gente estava falando sobre essa terceira via, essa terceira posição, relendo, pegando aqui página 64, eu fiquei na dúvida se é correto ler o que o Latour está colocando como terceira via. Eu acho que, como o Stélio tinha falado, não é uma terceira via. Quer dizer, quando ele faz esses esqueminhas e fala assim, tem o atrator 1, o atrator 2, e aí ele está colocando o 1 e o 2 nessa linha, nesse fronte de modernização. E aí, quando ele pensa um terceiro e um quarto atrator, não é que esse terceiro atrator, né, que é o terrestre, que ele conforma uma terceira via, mas é como se fosse uma outra força. E aí a gente tem que pensar isso, quer dizer, a bússola está apontando para uma outra forma de triangular o problema. Então, não sei se é uma terceira via, embora, para mim, parece uma terceira via olhando isso. Assim, eu queria entender como que vocês leram isso também, porque o mais imediato numa leitura é pensar isso. Bom, esquerda, direita e terceira via. Embora eu acho que não é isso que ele está falando. Né? não. Certo. Acho que a Sofia queria complementar. Você pode falar, Sofia. Oi, boa noite. Tudo bem, gente? Tudo bem, Sofia? Tudo bem. É só um comentário, assim, que eu já observei, assim, eu já escutei várias pessoas falando, inclusive pessoas indígenas, no caso no Twitter, né? Por exemplo, que não é de esquerda, ou mulheres também indígenas, mulheres negras também, que não se consideram feministas.
Eu não acho que esse é o caso do Latour, eu não acho que ele tá nesse movimento, mas é uma, pelo menos das que eu já escutei de pessoas, inclusive de pessoas negras também, que não se consideram de esquerda, é justamente porque associa a esquerda também a certas ideias de desenvolvimento. Bem, no Brasil, isso a gente conhece bem, o Lula, de associar a esquerda a ideias de sei lá, as ideias marxistas, assim, não, de trabalho como agência sobre o ambiente também. E também porque a esquerda, ela, até certo ponto, ela bebeu de algumas correntes racistas. Por exemplo, o Engels, com aquele livro dele sobre a família. E, e eu acho que é bastante assim. Também é possível pensar em pessoas que agem politicamente, mas que também não são de esquerda, eu acho. Eu acho que a gente tem que se abrir para isso. Eu não sei se é o caso do Latour, eu não acho que eu não acho que ele está exatamente do lado dessas, ou melhor, eu não acho que essas pessoas que eu em alguns momentos vejo que falam que não são de esquerda, eu não acho que elas estão do mesmo lado do Latour, assim. Mas eu acho que é possível. Eu acho que a gente tem que entender também que isso às vezes a direita e a esquerda é uma coisa que se espalhou, mas que ela é nossa no sentido de moderna, né? Talvez, assim. E que outras agências políticas podem agir assim, por exemplo, toda a luta indígena que aconteceu no Brasil e a luta negra que aconteceu no Brasil desde o momento da colonização. A gente chama isso de esquerda? Eu não sei. Não sei se é uma esquerda, mas que são movimentos que foram os movimentos que mais lutaram no Brasil e que mais, enfim, mais lutaram por uma libertação no Brasil. E eu não sei, isso é uma dúvida mesmo, eu não sei se eles são de esquerda, né? Então, eu acho que a gente pode ter isso em mente também, não só o lado do Latour, mas também o lado de outras pessoas racializadas que também podem não se identificar com esse nome, né? E o Tiago tinha um comentário, né? Boa noite, professor. Eu estava um pouco disperso, eu não consegui ler o texto, mas eu prestei bastante atenção na aula e fiquei pensando em algumas questões. Dado o momento que a gente está, né, da vitória do Biden, que para mim foi muito mais uma vitória do anti-Trump, e, e aí os textos, eles partem de alguns momentos e terminam também ali relacionados à vitória do Trump em 2016 e do Brexit na Inglaterra. Aí, pensando nisso, me causa muito desconforto, porque parece que sempre quando tem alguma eleição tem um ponto de continuidade e descontinuidade, sendo que, a meu ver, não é uma equação linear, uma força gravitacional com m vezes g, ou força gravitacional k, q, né, r ao quadrado. Se você olha as constantes, elas não são constantes. Você vai ver que elas são construídas para esse mundo de baixas velocidades, um mundo macroscópico, que eu acho que o mundo biológico contempla muito mais esse mundo microscópico e dependente da luz, das altas velocidades. Falou isso por quê? Porque nas eleições americanas tem uma divisão muito grande entre o urbano e o rural. E eu acho que quando se olha o rural, tem esse desconforto, e talvez ali nas palavras da Wendy Brown recentemente, com o cara que é cosmopolita. E a figura da zona rural, é claro que aqui é muito, muito diferente, mas eu olho muito assim como um texto que eu li hoje, esse fim de semana, dos parceiros do Rio Bonito, do Antônio Cândido, que ele fala assim, sobre a história natural e a história dos homens, né, dessa dialética com a natureza. E é muito interessante ver assim o conflito que tem, tanto do homem que está na zona rural, quando ele vem para o urbano, e vai tendo essas transformações. Enfim, eu
fiquei pensando nessas questões assim, tipo, e me incomoda muito, porque em outros debates, é isso que a colega comentou agora há pouco, sempre fica na direita e à esquerda, sendo que a esquerda é representada pelo PT, principalmente um PT ali dos anos 80, só que se esquece muito dessas lutas, por exemplo, anarquistas, sindicalismo dos Estados Unidos, os anarquistas, os autonomistas que estão lutando agora, essa juventude, ou mesmo aqui, né, nas lutas do próprio caipira, né, de ter uma certa violência contida e às vezes se rebelar. Então, eu fiquei muito curioso de pensar o Chapagrá, tem dificuldade de pronunciar o nome. Ele fala muito dessa coisa dos alimentos, e no Antônio Cândido, ele fala muito disso também, da história da alimentação aqui no Brasil. Eu achei isso muito legal. E o texto fala, por exemplo, do equilíbrio social entre as necessidades e sua satisfação, né? Puxando de Marx a ideologia alemã. Então, enfim, só uma inquietação minha, assim, dessas análises, que é muito preso realmente, assim, a visão do colonizador, do europeu, do americano, e sempre aconteceu as eleições, mudou tudo. Não, eu não acho que as coisas acontecem assim. Obrigado. Legal. Só mais um comentário. No texto, ele fala duas coisas legais, que é um ângulo natural e um ângulo social. Eu li isso, eu falei, o Antônio Cândido está em 1950 lendo os textos de antropologia política de 2020, sabe? Do antropoceno, sabe? É claro que o professor Elião, ele falou que essa pegada do Antônio Cândido nesse tema é mais antropológica, seria hoje em dia. Enfim, eu acho que daria para a gente aproveitar o que é bom nesses autores, assim, e tentar trazer mais para o Brasil, né? Claro que integrado com o mundo, com a natureza e com os homens em geral. Posso mencionar só uma coisa a partir do comentário do Thiago, rapidinho, só antes de passar para você, porque sobre isso que você falou, acho que tem uma análise que a Aline Costa faz no final do livro, em que ela ela menciona que o Latour, numa entrevista, ele falou que esse livro, Onde Aterrar, ele deve ser lido na mesma chave que um outro livro dele, que é o Jamais Fomos Modernos, ou seja, como uma ficção política, é uma hipótese de uma ficção política, né? Então, isso que o Renato e o Stélio também falaram, né, de não levar a sério demais, quer dizer, ele está propondo uma hipótese de como organizar, né, pensar assim, uma bússola, como se orientar politicamente. Não é que ele está dizendo que a gente tem que fazer assim, ou que exista efetivamente uma descrição, né? É uma hipótese. E aí, eu acho que tem um parágrafo que eu acho que é muito legal, assim, dessa pequena análise que a Aline faz, falando dessa insuficiência desse eixo, enfim, dessa dicotomia natureza-cultura e desse fronte de modernização por causa do Brasil. Quer dizer, acho legal ler junto esse textinho, porque ela atualiza a análise do livro para o contexto brasileiro, e foi escrito durante a pandemia, então isso, né? Como ler esse livro à luz da pandemia e do Bolsonaro. E aí ela fala assim, o caso do Brasil é exemplar para notarmos não apenas a potência da articulação das causas sociais e ambientais, quanto seu ulterior enfraquecimento decorrente da incapacidade de levar tal articulação mais adiante, a ponto de reconhecer o terrestre como um ator político. No final dos anos 70, vimos o Partido dos Trabalhadores se constituir pela convergência de diversos movimentos sociais e pelo acolhimento das demandas de povos indígenas e ambientalistas. Mas quando finalmente ascende ao poder, a aposta na primarização da economia para reduzir a pobreza, sem incomodar muito as elites, se mostrou, ao fim, inconciliável com as reivindicações dos movimentos ecológicos e dos povos da floresta, que se viram cada vez mais ameaçados pela expansão contínua das fronteiras industriais, agrícolas e extrativistas. Esse imaginário desenvolvimentista, tendo permeado todos os espectros da política brasileira ao longo do século XX, é retomado hoje sob a gestão de Jair Bolsonaro na forma de uma política ainda mais mortífera. E aí ela continua, né, buscando fazer essa leitura do Onde Aterrar à luz
das questões mais, digamos, locais do Brasil, e aí, enfim, segue depois para, enfim, ampliar isso em relação à própria pandemia. Então, acho que pensar nessa chave de ficção política e pensar como uma hipótese, talvez seja mais interessante para entender um pouco esses movimentos. E aí, enfim, claro, né, de uma forma com uma certa malícia, né, porque aí, no caso, que ele entende por superação de um eixo esquerda-direita para orientar as lutas políticas, certamente não é a mesma coisa a França do que o Brasil. Então, acho que também tem que tomar uma certa distância. Desculpa, Rê, você queria falar. Não, era só, não, achei perfeito, né, que no meu livro não tem ainda esse pós-fácil. Mas é isso, eu acho que o que o Latour estaria dizendo é que uma política, né, vou brincar também, já que ele brinca com os termos, uma política dissociada da ecologia é necessariamente de direita. Certo? No sentido de esquerda como algo que problematiza, que não toma as coisas de barato, que não parte de uma certeza absoluta. E eu acho que ele tem vista, se a gente pegar, acho que o caso brasileiro é super, se a gente lembrar da aula da Tânia, né, que ela estava dizendo justamente sobre Belo Monte, quer dizer, um projeto que foi, quer dizer, um projeto que foi pensado no governo militar, mas que só conseguiu ser realizado num governo de esquerda. Né? Então, que esquerda é essa? É uma esquerda progressista, que em nome do quê? Né? Quem são os agentes que estavam envolvidos ali e para quem? Né? Em nome de que desenvolvimento é esse? Então, eu acho que é por aí que o Latour é potente. Né? Mas se a gente pegar também a experiência brasileira, a gente sabe que também não é a mesma coisa o que aconteceu antes e depois do Bolsonaro. Quer dizer, essa ideia de perder o mundo, que ele diz que é uma das tragédias da modernidade, ela pode ser mais radical ainda, né? E eu diria que, enfim, esses governos de direita, né, sobre os quais e contra os quais ele escreve aqui, eles levam a modernidade num limite, né? Que é quase que você vira ela, né? Que tem um pouco a ver com essa ideia de monetização. Não sei, mas acho que é uma coisa legal para ser pensada. Eu acho que ele realmente faz a gente pensar sobre o que a gente está vivendo. Olha, a Isabela está dando uma dica legal. Depois alguém podia reunir tudo o que acontece no chat e ir botando nos murais. Ah, foi legal essa roda. Eu vi, foi Eu com o não vi. Marquinhos e aquele Oh, cara da APPH, Associação de Antropologia das Práticas, é isso? Foi legal esse evento. é interessante que ele está comparando a modernidade ao fundamentalismo. Né? Isso ele faz várias vezes em outros textos. E é claro que eu acho que você tem graus, porque como a modernidade é bifurcada, o que você acha, Estelle? Quer dizer, você acha que o projeto Trump/Bolsonaro é um projeto moderno? Não sei também. Bom, se o moderno é orientado por uma natureza a ser tomada como é, né? Então são modernos, né? Imanentizados. Os modernos sempre foram imanentizados? É, Imanentização é o mesmo que purificação? acho que não. Acho que não. Eu acho que a monetização é você tomar o real, você transformar uma ideia no real.
Não, ideia de natureza, por exemplo. Que eu acho que isso tem a ver com o gnosticismo, né? Que é uma Aí coisa, sim, na religião, sim, é verdade. É porque ele fala também que os modernos são irreligiosos justamente nessa negligência da materialidade, né? Então, nesse aspecto dessa rejeição da materialidade, eu acho que tem esse afastamento, né? Porque tem essa coisa de desprezo, né? Eu acho que essa coisa, até que ele fala de uma crítica aos costumes, das identidades, tal, isso também é uma bandeira super relevante, né, para pensar nesse momento. Então, acho que não seria moderno nesse sentido, mas em comum tem essa questão, me parece. sim. Mas o que eu vejo nessa extrema-direita, me permito chamar esse nome, É contra a extrema-direita que ele está falando, não é bem sim, contra a direita. Essa é mas uma extrema-direita que está noutra, que está vendo outro mundo. Não é mais o mundo que a direita e a esquerda compartilhavam, não é? E tem a ver com essa cegueira da imanentização. A imanentização sim, cega a pessoa para... Ela não vai conseguir ver Gaia, aquecimento atmosférico, mas nada disso. teve uma hora que você falou uma coisa que eu achei muito, muito importante, que é sobre a pós-verdade, né? Quer dizer, se o fato é incontestável, então você pode criar fatos, né? Não sei, não era exatamente isso. Você pode eliminar de vez o feito, né? Talvez o que a extrema-direita se coloca no direito de fazer é eliminar de uma vez por todas o que o fato é feito. Porque os modernos, eles não eliminam isso de uma vez por todas, né? Mas a extrema-direita diz que o feito, esse feito que faz fato, é ideológico. Não é Sim. ideológico isso daí. Então, se tudo é ideológico, Mas eles também acreditam em algo que não seria ideológico, porque se eles acusam de ideológico é porque existiria algo que não é ideológico. O que é esse algo? É a natureza ela mesma, transcendente. e é Deus, Deus sobre todos, Deus acima de tudo. Isso é que é doideira. Esse Deus é reentrando na história. Quem chamou ele para vir falar, para vir tomar o lugar da ciência? Isso é uma novidade surpreendente, né? Porque uma crítica que a gente ouve e vai continuar ouvindo é: bom, mas vocês ficam discutindo esses autores, Latour e Stangers, que estão dizendo que os fatos são feitos e que, né, isso não é perigoso no momento em que a ciência está em Claro. xeque, né? Essa é a pergunta que a gente tem que se obrigar a responder todo dia, né? Porque Mas ativistas. a gente não está dizendo que os fatos são feitos mais. A nossa conversa é outra já. Sim. Nós não estamos insistindo no construtivismo, e sim no composicionismo com Sim. esses autores, não E é? o composicionismo também pode ser. Oi? O composicionismo também pode ser perigoso. Eu estou tomando o lugar de um iluminista de esquerda clássico. Sei lá, do departamento de filosofia da USP. Gente, Embora, Renato, a tese que ganhou o prêmio da Ampof esse ano foi a da Aline. é a Aline, que escreveu sobre o Aline que Latour. escreveu sobre o Latour esse Sim. ano, a Ampof premiou a tese dela como melhor tese de filosofia, e em segundo lugar, também uma mulher, uma grande amiga, aliás, que escreveu sobre personalidade autoritária do Adorno. Então, os tempos mudam, duas mulheres com as melhores teses de filosofia sobre questões da ordem do dia, né? Estou querendo pegar essa figura do iluminista responsável de esquerda, que vai falar essas coisas que vocês estão discutindo. É uma questão que já apareceu aqui várias vezes. Pode ser perigoso, porque justamente a gente tem que dizer que a ciência tem uma autoridade, ponto, porque senão temos terra plana, coisas assim. Você está dizendo como defender a ciência sem ser positivista. Sim. E aí a gente poderia pensar, bom, mas a terra plana,
Nossa, é um fundamentalismo que se compara a uma ciência subtraída do seu lado antropológico, né? Acho que isso o Latour fala, né? Os negacionistas eles só pegam o lado epistemológico da ciência, né? Eles não mostram o envolvimento. Eles ficam com um fundamento, é isso e pronto. Eu sei, né? Tipo Deus, né? O Deus deles, né? É um fundamentalismo teológico também agindo aí, né? Sim, Que dá nessa imanentização. sim. Uhum. Porque eu acho que tem imanentização quando você joga toda aquela parte oficiosa para fora mesmo, né? Mas a oficiosa é a da imanência, não é? É o da imanência. Ah, sim, para fora você quer dizer elimina. Ah, sim, É, sim, verdade. a imanentização é um simulacro, né? Ela não é. Ela destrói a imanência. É uma Matrix, né? Porque eu não me relaciono com os fatos. Os fatos são, Uhum. né? Aham, Por exemplo, a Terra é plana. Isso não está aberto a uma discussão. exato. Mas a afirmação seria de fundo científico. Tem uma Sim, contradição, é uma é, coisa doida, é uma coisa muito doida. É difícil entender essa é gente, difícil. esse tipo de pensamento, né? Essa equação, ela não se sustenta, né? O Latour fala assim, tipo, nesse processo dos modernos, ele fala, eles não têm nenhuma espécie de contato possível com o terrestre, pois neste só enxergam um transcendente que tentaria se curvar Isso. desajeitadamente no imanente. Isso falha, é Exato. inevitável. Nasce aí o fundamentalismo, cujas metástases não têm fim, ou seja, eles pretendem uma coisa que na verdade não se realiza, logo, Metástase, como né? não funciona, é uma metástase que vai se proliferando, né? E aí, logo em seguida, ele dá um exemplo que é totalmente genial. Ele fala daquele filme Timbuktu, dos caras que Sim, chegam na coisa da jihad e com as suas Kalashnikov tentam o imã, abordam o imã. como os Exatamente, caras do Estado Islâmico, né? exato. E E aí eles o não deixam cara o imã não falar. aceita, né? Hã? Eles não deixam o imã falar sobre o que é o jihad, né? Não, ele fala que a jihad, ele não, como é que é? Ó, a expressão que o imã fala cadê? Você quer nos impedir, os caras que chegam, né? Ele fala assim, você quer nos impedir de realizar a jihad enquanto você é um imã? O cara do Estado Islâmico diz, né? Aí o que o imã responde para ele? Cadê? É uma resposta totalmente genial. Ele diz que... Cadê? Pedindo. Ai, gente, me perdi. Bom, basicamente ele diz que não sabe se... Porque ele está fazendo a jihad contra ele mesmo, né? Ele ainda não sabe, não entendeu quais são os desígnios que Deus quer para ele mesmo. Então, ele pensa numa relação completamente diferente nessa equação entre imanência e transcendência e busca qual que é o vínculo dele com Deus. Quer dizer, ele pinta uma outra ideia do que é a religião aqui, né? Que ele fala desse temor do religioso em relação a Deus e não como aquele que age como se estivesse agindo por vontade divina, né? Uma jihad em que o cara tem a mão de Deus ali intervindo e por outro lado o imã que aceita uma transcendência, né? Não imanentizada. Sim. Porque ele está fazendo o trânsito entre a transcendência e a imanência. Né? Exato, tem Ele uma encontra- distância entre as coisas. É, porque, por mais transcendente seja uma religião, sempre vai ter um lugar para uma imanência. Né? Acho que Senão ela não se sustenta, né? senão ela vira a não ser quando ela passa para o lado do fundamentalismo. Aí, Tinha alguém que queria falar, né? Acho que era o Marlon. tem Marlon. Não, fale, Marlon.
E Mariana. Desculpa, Marlon. Fala que a gente quer te ouvir. Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Bom, então, acho que é tipo uma inquietação. Eu não entendi exatamente o sentido. Tipo, quando Latour fala no texto, quer dizer, tipo, é naquele texto, acho que logo após, né, o Onde Aterrar, imaginar gestos que barrem o retorno da produção pré-crise. Enfim, quando ele fala sobre essa dissolução, assim, dissolução pixel por pixel, e aí depois ele vai e propõe, né? Que Tipo, página que tá, Marlon? É no livro? é no PDF que foi mandado lá. Entendi. Não tem página. Qual Não, o é a capítulo? página 108 começa o texto. Qual Aí capítulo que é, Marlon? então é depois dos capítulos. Tem, tipo, digamos, uns É anexos. aquele texto que o Latour publicou durante a pandemia, no começo da pandemia, o Eduardo traduziu com a Débora. Tem esses textos? É que eu só tenho a versão em francês, eu não tenho. Sim. Por isso que eu não sabia onde que estava. E aí, nesse ponto, quer dizer, na página 111, no último parágrafo, ele fala, tipo, não se trata mais de retornar ou de transformar um sistema de produção, mas de abandonar a produção como único princípio de relação com o mundo. Não se trata de revolução, mas de dissolução, pixel por pixel. Aí ele vai continuar falando um pouco sobre isso, mas não sei, aí ele propõe assim, pense individualmente, depois vai mandando para os seus amigos, uma coisa super assim, do local, assim, e tal, autônoma, né, de se pensar politicamente, e ao mesmo tempo, nos capítulos do livro Onde Aterrar, e, sei lá, uma posição mais geral do Latour, assim, no investigação sobre os modos de existência e tal, tem essa, tipo, defesa das instituições, tipo, como uma reforma das instituições. Então, aí, como o propósito do livro é, tipo, como se orientar politicamente no antropoceno, eu acho que, para mim, ficou confuso. Tipo, então, peraí, autonomamente eu penso como dissolver, assim, a dependência do capitalismo, ou, tipo assim, ou seja, as elites estão fugindo para seus esconderijos, abandonaram uma grande traição, e aí tem tipo mas vamos tentar fazer uma religião aqui um pouco diferente, uma contra-religião, então eu não estou entendendo, tipo, é para ir pela instituição, é para ir pelo organização do bairro, ou tipo, sei lá, são distintas provocações e tal, mas isso acho que me confundiu um pouco, assim. Não, eu acho que faz todo sentido o que você colocou. Eu não sei te responder, não, eu acho. Quando ele escreve, né, dissolução pixel por pixel, acho que é bem isso que você coloca, né? Uma coisa super no nível local, das relações, isso, né, enfim, dessa comunicação boca a boca, entre amigos, entre conhecidos. Agora, né, essa coisa de gestos barreira, né, que ele também coloca. Agora, não sei dizer, eu acho que isso quando ele formula, ele está falando do vírus e está falando de coisas pequenas, né, gestos que possam barrar a produção, né, quer dizer, um modo enfim, de composição de mundo moderno que, enfim, está diretamente relacionado com a pandemia. Agora, eu não sei como, assim, não saberia dizer como esses gestos se somam a essa reorientação dos atratores no Onde Aterrar. Talvez, bom, diz respeito a uma mudança de escala aqui, né? Mas eu não sei. Eu teria que pensar um pouco, não sei o que Renato e Estélio pensam. Não sei. Pensar, não sei.
Porque ele não está bem propondo uma receita assim, né, política. Não sei se ele se propõe a isso, Marlon. Como se orientar? É que é uma coisa bem... É uma mudança de escala mesmo, né, Estélio? Que ele faz 6 perguntas, e são perguntas muito, assim, que dizem respeito a coisas pontuais, né? Se pergunte que atividades você gostaria de que não fossem retomadas. Esse é aquele texto do começo da pandemia. Ah, tá. Que ele pensa nesses 6 gestos, nessas 6 questões, um pouco como uma provocação em relação a mudanças de atitude no nível quase individual, né? Assim, de relações interpessoais, de conexões afetivas. Então... A pergunta do Marlon é, bom, e como fazer isso? Não é, Marlon? Basicamente, não, na verdade, assim, eu quero saber qual é a orientação política do Latour, porque, tipo, então é meio que um estatismo, mas um Estado apropriado, ou seja, algumas instituições se mantêm, mas reconfiguradas, como se o povo se apropriasse das instituições do seu modo, ou, entende, mas é por dentro da ciência, por dentro de cada um. Ele é filósofo. Ou é por fora, um jeito mais anarquista, digamos. Ele é filósofo, está no plano do pensamento. Eu acho que a orientação é essa de a gente tentar reconhecer outras figurações aos existentes. Uma orientação política já é uma orientação filosófica também, né? E de pensamento. Não sei o que vocês acham. Mas eu acho que o Latour, esse texto, foi no começo da epidemia, né? Eu acho que a gente estava achando que o mundo ia parar, que o capitalismo ia acabar, né? Agora mudou tanta coisa daquele começo da epidemia, da pandemia para agora, porque me parece o justo contrário, né? As coisas se acomodaram, ninguém parou, nada. Algumas coisas legais aconteceram, criativas, mas a máquina, não sei. O Latour é otimista, eu acho, não? Eu acho que ele tem uma visão é bonito, é uma coisa quer dizer, uma ideia de que, né, aquela coisa das negociações, vamos sentar para negociar, né? Tem isso. Acho que no último capítulo do Diante de Gaia é meio isso, né? Eu não reli agora, mas então sim, a gente vai se ligar porque o mundo vai acabar. Tá muito grave, mas a gente vai conseguir dar a volta por cima, né? Só que, enfim, não é bem assim, né? Não sei. Renato. Eu já não estou conseguindo raciocinar muito. Na verdade, eu também, já tarde. 11h10. Assim, é inacreditável, porque quem diria que em março a gente ia ter uma pandemia. Mas, por outro lado, é um caráter bem... Em novembro, né, gente? Bem contraditório, porque assim, há uma superexploração, por exemplo, de uso dos meios digitais para o trabalho, né, uma informatização muito maior. Mas quem iria dizer que o mundo ia se rebelar por George Floyd e na Europa todo mundo ia começar a derrubar, e nos Estados Unidos, estátua de escravagista? Sabe? Eu acho que isso é um fato que aponta uma alegria muito maior. E tá todo mundo assim, ninguém aguenta mais falar de temas mórbidos, assim, você vê algumas campanhas, é só alegria. Assim, não é um fim, mas é um meio importante. Então, assim, eu sou a última pessoa a falar de otimismo, porque eu tô aqui na fossa. Mas, Thiago, você não acha que isso aconteceu fora também? Eu concordo totalmente com você, mas aí a gente para pensar, o Black Lives Matter. Bom, agora a gente já está viajando, eu estou viajando aqui, gente. Vou começar a pensar. Parar de gravar. Boa noite. Obrigado. Vamos parar de